a gente vê que essas crises de humor, elas passam a ser cada vez mais intensas, levando ou chegando a um ponto em que menores ou pequenos episódios estressantes promovem crises de humor mais acentuadas, a um ponto em que esses episódios, essas crises de humor, perdão, e o quadro, então, da depressão. Bem, carregando aqui. Essa exposição ao evento estressante, ela tem um impacto muito grande no desenvolvimento de 0,5%, e ela chega praticamente a ser o dobro, né, 1,1%, um pouco mais do que isso, quando a pessoa que tem um baixo risco genético é exposta a um evento estressante. Na situação em que existe já um alto risco genético, a presença de um evento estressante, ele está mostrando para vocês que a exposição a eventos estressantes tem um impacto muito grande na vida do indivíduo. Mas a gente está falando de estresse, e o que é o estresse? Né? O estresse é um termo que foi emprestado da física e que ele significa série, em 1936, que observou que animais, né, expostos a estressores intensos, eles apresentavam uma série de alterações fisiológicas, comportamentais, que ele chamou de síndrome de adaptação geral e que era dividido. Então, agora vocês vão na Colômbia, mestrado em Fisiologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e doutorado em Fisiologia pela mesma faculdade. Ele realizou seu pós-doutorado na Duke University Medical Center, nos Estados Unidos. Atualmente ele é professor titular junto ao Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele coordena e realiza atividades de interface, neurociências e arte, sendo membro da Comissão da Semana Nacional do Cérebro, junto à Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. Além disso, ele realiza Ele tem experiência na área de fisiologia, com ênfase em neurofisiologia, atuando principalmente de maneira integrada nos temas de avaliação comportamental, neuroetologia quantitativa, eletrofisiologia, eletrofisiológica e molecular, de alterações do controle motor estuda plasticidade do sistema auditivo, integração sensório-motor e sensório-límbico. Então, deixo vocês com a palestra do professor Dr. Norberto Garcia Carrasco. Apresentação, professor. Muito bom, obrigado. Agradeço pelo convite, sou apaixonado por esse tipo de atividades, curso de verão, curso de inverno, a gente vai ter que fazer um dia curso de primavera, outono, etc. Ou seja, a gente tem que falar de educação e ciência o tempo inteiro. Então, e agora tendo essa chance de poder fazer mais eventos virtuais, eu acho que tem que adensar essa possibilidade de encontros onde a distância não é mais um problema, né? Eu vou tentar aqui apresentar um potpourri de coisas associadas com neurociência, eventualmente neurologia, enfim.
era um pouco da cara dos laboratórios, né? O que cada laboratório faz, como que a gente pensa, como que a gente pesquisa, como que a gente junta para responder perguntas em neurociência, tecnologias diversas, como que a gente integra, que filosofia há por trás do trabalho que a gente faz. E eu fico muito feliz em poder fazer isso mais uma vez, nunca tenho tédio nem cansaço para fazer isso, porque eu acho fundamental poder repassar, sobretudo para as gerações mais novas, as que estão nesse processo, né, de se formar, de se entusiasmar para fazer ciência, para fazer neurociência em particular, né? Então, essa apresentação é, como muitas apresentações que eu faço, é um putpurri de coisas. Eu sou uma pessoa meio caótica, assim, de alguma maneira, na medida que pensa em várias esferas simultaneamente, macro, micro, universos maiores, menores, eu tento integrar. Acredite, eu tenho bastante dor de cabeça, e parte da dor de cabeça tem a ver com esse monte de pensamentos contínuos, confluentes, eventualmente até divergentes, né? Mas o momento que nós estamos vivendo é não apenas pela pandemia. A pandemia é um teste gigante para tudo que vocês estão discutindo aqui. A ciência, a resistência, a resiliência, vocês vão discutir com a professora Débora Suchek, uma das últimas palestras, né? O que significa resiliência. Certamente vocês já sabem, de alguma maneira, sobre isso. Mas a construção nesse momento, e digo, apesar da pandemia, de maneira de pensar para um futuro para a humanidade, eu acho que isso é fundamental. E tendo o cérebro para usá-lo, para, através dele, estudar o cérebro, que é um certo paradoxo, eu acho também fenomenal, que a gente tenha a consciência de poder usar o cérebro para pensar, para ser crítico, para ser eventualmente filosófico, para fazer arte. E para, através de tudo isso, fazer educação, educar o povo, educar a população, que em geral tem poucos recursos. E aqueles que tivemos chance de ter essa educação, esse cenário, eu sempre chamo favorável, essa oportunidade, a gente possa repassar isso justamente para os outros. Então, a minha apresentação é muito nesse sentido, muito mais no sentido de motivar vocês, os mais novos, enfatizar isso para os que já têm certo percurso, ora porque estão na graduação, na pós-graduação, pós-docs, mas são jovens ainda, têm uma vida pela frente, entusiasmá-los a continuarem, a não desistir. Isso que nós estamos assistindo, e agora não estou falando de vídeos, não estou falando de pessoas, de seres humanos, certamente com dúvida de se tem encéfalo, né? Se tem modos criativos de pensar, se tem empatia, certamente não tem empatia, e há uma enorme quantidade deles nesse momento no planeta, né? Então, para essas pessoas, a gente tem que ter educação, exatamente para impedir que elas possam ser novamente eleitas, porque as pessoas estudaram e certamente entenderam que não é apenas promessa de campanha, etc., o que vale. E a ciência não pode estar desvinculada da política. Eu acho que não é questão de fazer ideologia com a ciência, com a educação, mas ter uma postura crítica, uma postura cidadã. E é o que eu gostaria de fazer essa noite também, como em muitos outros casos eu faço. Eu escolhi aqui como primeiro slide, embora o tema seja justamente o motivo da nossa pesquisa no laboratório, abordagens multidisciplinares para estudar epilepsias e comorbidades neuropsiquiátricas, abordagens básico-clínicas, que estavam no cenário de uma faculdade de medicina. Eu trabalho no departamento de fisiologia, mas eu oriento pela psicobiologia há anos atrás. Certamente meu centro de trabalho é o laboratório de neurofisiologia e neuroetologia experimental, onde temos o nosso laboratório e oriento também pela neurologia, neurociências, neurologia. Eu tive esse convite recentemente da CoBrain. CoBrain é consórcio de, como chama, ligas de neurociência do país. Eu não conhecia, não sabia que tinha um consórcio. E os alunos me convidaram para participar de uma palestra, dar uma palestra, e o título que me deram foi Horizonte Científico e Neurociência. Eu acho que talvez o título que daria para a palestra de hoje, entendendo que os exemplos virão daquilo que o nosso laboratório faz. Eu tenho com muita ênfase aumentado o norte do nosso laboratório para que se faça essa interface entre neurociência, ou ciência, certamente neurociência, arte, educação e, obviamente, tudo isso impactando ou tendo impacto na sociedade.
Mas eu tenho claro para mim que se a gente não usa, como eu disse no começo, o nosso cérebro para pensar, é muito difícil que fazendo repetecos, fazendo imitações, tendo aquela vida tranquila e feliz, porque a gente vai vegetar, ter inércia para a vida, isso vai produzir felicidade e satisfação. Eu prego muito isso. O que a gente faz, se adotou um caminho, se adotou uma estratégia, se escolheu uma área para pesquisa, para trabalho, seja feliz fazendo isso. Sinta-se bem. Não é a questão da frustração, de eu queria fazer isso e não consegui, portanto estou frustrado. Não. O que tem acontecido com a sua vida, você conseguiu construir alguma coisa e ela, você faz com veemência, com energia, faça. Isso te trará felicidade, com certeza. E com isso você transmite felicidade para os outros. Então eu falo aqui, certamente nada original, somos pensadores e o nosso pensamento poderá ser criativo ou destrutivo conforme o nosso julgamento do impacto social. Ou seja, não há nada inócuo nas nossas vidas. O que a gente fizer faz um tipo de efeito nos outros. Se a gente não faz, que é a omissão, certamente vai ter um efeito eventualmente negativo. E ali eu me coloco como uma pessoa extremamente plural, que tem uma série de perspectivas para um caminho que é certamente complexo. Aí faz uma brincadeira comigo mesmo, eu sou um primata, eu sou um hominídeo, certamente tenho um cérebro, um pensador, tipo esse do Rodin aqui, pensando, um pensador pensando, parece redundante. E aqui então temos um hominídeo pensando, nesse caso, um chimpanzé. Eu tenho muito disso, nós somos isso, hominídeo. Nós somos um indivíduo que pode ser um cientista, viramos professor universitário, fazemos mestrado, doutorado, mas é a mesma pessoa. Ou um torcedor de time, sei lá, eu torço pelo Flamengo. Eu posso ser simplesmente uma pessoa como o Silvestre, né? Aqui com seu bonezinho, Nike e tal, vivendo a vida, independente do que eu decidi fazer ou não, pessoa normal, ao mesmo tempo ser uma artista. Isso eu chamo de singularidade plural. Nós estamos falando aqui de uma síndrome de múltiplas personalidades. Estamos falando de um indivíduo que tem múltiplos modos de pensar e é a mesma pessoa. Em algum momento, você pode hipertrofiar, atrofiar, simplesmente nem usar aquela face, digamos, aquela faceta da sua vida. Isso, obviamente, se acentua quando a gente abre a nossa mente para o que a gente chama de multitransdisciplinaridade. E, obviamente, isso vai para a literatura, a música, a arte, visuais, de alguma maneira, e certamente a questão da ciência. As duas culturas, né, do Snow, ou a crítica que se faz justamente a como se faz ciência e a particularidade de ciência ser basicamente montar quebra-cabeças, né, peças que são sendo postas de alguma maneira por cientistas ao longo de séculos, e eventualmente quando explicações existem para as chamadas por ele com revoluções científicas, você desmonta o que até aquele momento podia ser um dogma, né? Ou o conceito de consciência, que é a unidade de conhecimento do Wilson. Tudo isso junto dá esse espaço para multidisciplinaridade. E a recomendação, então, absolutamente inicial. Seja multi, seja inter, seja transdisciplinar. Aceite críticas vindas da anatomia, se você não sabe anatomia, vindas da biologia molecular, se você não sabe biologia molecular. Estude física, matemática, se necessário, para a explicação do fenômeno, mesmo que seja biológico. E ali uma crítica por que os PhDs terminaram perdendo um pouco justamente dessa filosofia. Essa é uma proposta da professora Gundula Bosch, do Johns Hopkins, é uma leitura que pode depois passar a referência, mostrando como os alunos de doutorado, e ela faz a crítica, obviamente, aos doutorandos dos Estados Unidos, PhDs, perderam o PhD, que tem a ver com a filosofia. Talvez resgatar isso através, inclusive, das artes excepcionais. Essa crítica vale para nós também. Onde está a filosofia? O PH, né? O PhD. Isso fica aqui essa mensagem. Eu gosto de fazer esse caminho agora paralelo entre o que seriam as artes e as ciências. Se a gente pega momentos distantes, nem tão distantes, Renascença, por exemplo, muito do que se fazia com aquelas dissecções de cadáveres, Leonardo da Vinci, um grande ícone nessa área, auxiliou os cientistas, ele era, de certa maneira, um grande artista e cientista, a indagar sobre, eventualmente, anatomia fina, futuramente funções. Explorando o cérebro através de dissecções ilustradas por artistas. É muito notório, na época da Renascença, que artistas plásticos, ateliês, pudessem, por exemplo, o Tiziano, foi muito útil para que o Vesalius fizesse a sua fábrica do corpo humano, uma junção, então, de artistas ou, eventualmente, médicos, cientistas. Mas essa busca por explicações de o que temos no nosso crânio, etc., dentro dele, é certamente muito antiga.
Aqui alguns exemplos de instrumentos pré-incaicos, isso aqui 5.100 anos antes de Cristo, na França. Você vê essas trepanações, você também terá uma busca por explicações de que há dentro desse cérebro contido naquela caixa craniana. E, obviamente, que muita especulação até a gente não chegar na neurociência contemporânea e os conceitos, claro, de anatomia e fisiologia. A frenologia ou a organologia dos animais, em Gall, famoso justamente por essa questão das protuberâncias no crânio, a partir dela você definir o que esse indivíduo era, deixava de ser, levou a que a gente procurasse até hoje, mesmo com as ferramentas mais finas, correspondência entre protuberâncias que, óbvio, pode não ser do crânio, mas protuberâncias tipo do eletroencefalograma, alterações na ressonância magnética. Esse livro eu recomendaria, passo a referência depois do Michael Anderson, chama After Phrenology, depois da frenologia. A teoria do reuso neural do cérebro interativo, excepcional. Ou seja, como a gente se livrar dessa busca em geral por localização de funções em áreas restritas. Fenômeno que certamente terá que ser substituído, já está sendo substituído, e também isso não quer dizer que a solução é simples, por redes neurais complexas. De alguma maneira eu vou falar isso lá na frente. Aqui mais um exemplo, então, dessa ilustração através dos séculos de artistas nas dissecções desses cadáveres, quando ainda não se tinha a mais mínima ideia de que funções esse encéfalo teria. E muita especulação, então. Ali residiam as almas, os espíritos, elementos vitais e assim por diante. O advento da ciência, então, e aí para falar de ciência é uma história muito longa, mas eu vou resumir alguns aspectos. Certamente, enquanto você não consegue contar a história da ciência, porque você não tem registro, eventualmente escrito, você tem que começar com algum momento dizendo, talvez no século XVII, XVIII, será a ciência chamada ocidental, que é eurocêntrica, porque ela depende dos registros, gregos, romanos, etc., algum tipo de especulação sobre encéfalo, alguma especulação sobre doenças, e de repente você consegue olhar para esse encéfalo via dissecções, estou falando da Renascença, 1400 e tanto, 1500, e depois um pouco mais na frente com esses anatomistas, e depois, obviamente, um pouco da exploração, os mapas famosos de 1800 e tantos, de Broca, Brodmann e assim por diante. Mas então, aqui a mensagem, os conceitos antigos de forças sobrenaturais, usadas para explicar vida e doença, ganharam explicações, no mínimo, alternativas, o aparecimento das lentes do escrutínio crítico da ciência. Aqui uma imagem gráfica, assim, ao longo do tempo, que eu fiz para ilustrar o nosso simpósio do laboratório 30 anos, em 2018. Aqui você faz essa imagem meio que inventada, imaginada, aí meio tétrica até, de um indivíduo, uma pessoa aqui unindo certamente sistemas centrais, sistemas límbicos, sistemas autonômicos, e depois, obviamente, com a lente, né, com a lupa da ciência, conseguir entender no macro e no micro, são sistemas absolutamente interdependentes. Com o avanço, então, da ciência e da tecnologia, a gente não precisa fazer necessariamente uma dissecção real, pode fazer uma dissecção virtual, e obviamente que essas imagens 3D de alta resolução nos auxiliam a entender melhor, ou com as ferramentas de hoje, essa relação, sem perder de vista essa relação, pelo menos na minha ótica, de ciência e arte. E a partir dali, então, o extremo disso é chegar a propor que nós teríamos conectomas, portanto, redes absolutamente conectadas, mensuradas, ora por biomarcadores gênicos, proteicos, ou de função medida por ressonância e uma série de outras imagens funcionais. E, obviamente, que, então, fazer essa associação entre a imagem vinda do cálculo de fluxo sanguíneo, por exemplo, ou de oxigenação de hemoglobina, e, obviamente, a eletrofisiologia associada a ela, através de múltiplos eletrodos, ressonâncias de altíssima resolução e tudo mais, a gente consegue, então, agora ter um mapa muito mais fino. O curioso é que, segundo o Anderson, você pode ter tudo isso na mão e não se despir do fato de que está sempre procurando um local onde se geram crises, depressão, autismo. Temos que apagar do mapa essa história, lamento informar. Inclusive, a psiquiatria associada com isso começa a aparecer agora como uma psiquiatria que tem que ter mapas, redes, também, tanto quanto as epilepsias, que talvez seja o melhor exemplo, onde a eletrofisiologia em particular e a ressonância mostram com vigor essa associação de função e, eventualmente, disfunção. Aqui o exemplo, inclusive, do Podolsky, que eu acho que deu uma aula para vocês aqui, aluno de doutorado nosso, neurocirurgião, muito jovem, muito ativo, brilhante, mostrando como hoje é possível estudar
esse cérebro, por exemplo, de pacientes com epilepsia através de estereoencefalografia, ou seja, são eletrodos profundos, através dos quais você faz um mapeamento de múltiplos sítios, né, onde potencialmente essas redes estão sendo ativadas e produzindo crises. E permitindo, junto com as ressonâncias e outras séries de avaliações, talvez reduzir o tamanho do volume a ser retirado, as lobotomias famosas, embora chamadas seletivas, continuam sendo muito grandes e, eventualmente, ainda guiadas por aquele aspecto do localizacionismo. Continuando nessa área mais tecnológica, e depois faço uma inflexão para voltar à história anterior do nosso laboratório, nos primórdios, né? O fenotipo digital, que o professor Tom Insel, que foi diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, introduziu há uns 10 anos atrás, talvez, dirigia o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. E depois chegaram à conclusão de que durante 20, 30 anos, 20 bilhões de dólares foram gastos para basicamente não reduzir, apesar do diagnóstico supostamente melhorado, por exemplo, na psiquiatria, não conseguimos reduzir o número de deprimidos e menos o número de suicidas. Aliás, eu estava assistindo hoje uma palestra dele na internet, depois recomendo o site ali, simplesmente aumento escandaloso, 30% ou mais de aumento para o que já tínhamos, que era alto de depressão. Por conta disso, ele saiu do NIMH e foi para na Google, no Alphabet, que é um instituto associado. E a partir dali ele começou então a bolar esse tipo de proposta, a chamada fenotipagem digital. Basicamente, o uso de smartphone, ou algum tipo de alimento que pode ser, chama wearable, né? Você pode usar os gadgets, né? Esse tipo de instrumentos que a tecnologia traz e que informam da nossa essência autonômica, cognitiva, emocional e assim por diante. Você vê aqui, por exemplo, esse artigo de 2019, acredito, monitoramento de desordem bipolar por automonitoramento baseado no smartphone. Avaliação da usabilidade, né, e a praticabilidade desses dois sistemas. Tecnologia para a saúde mental, criando um novo conhecimento, inventando o serviço do futuro. Fenotipagem digital, né, uma ferramenta global para a psiquiatria. Recomendo porque eu acho que é o futuro. E, evidentemente, que continuar procurando biomarcadores, etc., certamente não é problema. Eu vou colocar, inclusive, lá na frente que o contraste entre o modelo experimental e o que a gente procura na clínica ainda agudiza mais a situação, é mais angustiante ainda. Porque se eu vejo que na psiquiatria, estou dando no caso da psiquiatria, vai para a neurologia, AVC, derrame, etc. Eu não consigo definir apropriadamente, porque a psiquiatria passou a se basear num catálogo, uma lista de sintomas. E se você tem 5, estou fazendo uma caricatura que evidentemente não é apenas isso, mas certamente é muito disso. De 10 sintomas, você tem 5 ou 6, portanto, você entra numa classificação, tem entrevista, tem avaliações aqui e ali. E, em geral, não se usava imagem até pouco tempo atrás em psiquiatria. Em epilepsia, em derrame, em stroke, etc. Há muito tempo. Eletrofisiologia, epilepsia sempre. Agora está começando a se adensar essa pesquisa nessa área. Então, não tendo nada disso, ou tendo isso precariamente, você é classificado como deprimido, etc. Você cumpre uma porcentagem X de sintomas de uma certa lista. Esses são os manuais de sintomas e sinais. O CID, né, que é o Código de Identificação de Doenças. Esse livro que está justamente aqui, que é bem mais recente, Good Reasons for Bad Feelings, boas razões para sentimentos ruins. Eu recomendo, uma leitura excepcional, esse professor Ness, ele fala da chamada psiquiatria evolutiva, evolucionária, a fronteira dessa área, justamente mostrando essa questão de não sintomas listados, mas uma questão muito mais complexa, muito mais, enfim, uma avaliação muito mais de redes neurais, mas certamente também não apenas redes neurais. É uma questão bem mais. E isso é pioneiro nessa área, nessa inflexão, que certamente vai produzir por conta da tecnologia, porque são bilhões de pessoas do mundo inteiro que têm acesso ou que usam diariamente, diuturnamente, essa tecnologia. E aqui, para vocês terem uma ideia, por exemplo, Everide, que chama hoje uma dessas unidades de pesquisa lá dentro do Vale do Silício, ele fundou uma empresa chamada Mindstrom. Você deve ter ouvido falar já do Instituto Janébia, o campus Janébia, desse Howard Hughes Medical Institute, que são bolsas para alunos de medicina fazendo doutorado junto com a medicina, tendo
pelo menos desses anos, dentro do Vale do Silício. Isso é absoluto futuro, já acontece. Se eu tiver interesse nessa linha, certamente muito legal. Muito bom, pequena reflexão aqui. Aí nós temos essa parafernália. Aí nós temos, por exemplo, pessoas que estão em coma. O que eu faço com uma pessoa que está em coma? O que a ciência faz hoje? Dependendo do coma, esse indivíduo passa a ser simplesmente o famoso vegetal, que não tem condições de... A possibilidade dele voltar a ser ativo ou não depende da lesão, da área, da região e assim por diante. E nesse cenário, eu tive acesso a esse artigo que acho fenomenal e queria mostrar para vocês, antes de passar para a segunda fase. Pesquisadores de Cambridge mostraram assinaturas escondidas no cérebro de pessoas em estado vegetativo profundo, que apontaram para redes neurais que poderiam ser o suporte para a consciência. Estamos falando de pessoas em coma, pessoas em estado vegetativo, mas assinaturas que seriam compatíveis com consciência, quando o paciente aparece como inconsciente e não responsivo. E aí, spectral signatures, ou seja, assinaturas espectrais, uma avaliação basicamente combinada de EEG e ressonância. E é muito simples aqui a imagem, só para ilustrar o quanto a gente não conhece, embora haja ferramentas para. À esquerda, esse indivíduo, o indivíduo que está em estado vegetativo profundo, e, aliás, os três indivíduos, esse da direita é o indivíduo normal, esses dois, o do meio e da esquerda, estão em estado vegetativo profundo. A tarefa que é solicitada a eles, e eles supostamente ouvem, ou sabe-se que ouvem, através de potenciais vocais, pode ser verificado isso daí, imagine, aliás, se imaginem jogando tênis. Os três jogavam tênis, ou o que está normal joga, os outros dois jogavam tênis. Se imagine jogando tênis. E diante dessa tarefa de imaginação, que envolve eventos cognitivos, motores imaginados, esses são os mapas reconstruídos de redes conectadas nesses três indivíduos. Você imagina, então, que estou simplificando, porque eu vejo toda uma série de cálculos ali de ressonância, vários tipos de protocolos e a combinação deles para gerar esses mapas. Então, esse mapa, digamos, normal, altamente complexo, onde você tem estruturas, regiões cerebrais sensoriais, motoras ativadas. Esse indivíduo que está no meio, se vocês comparam assim de maneira muito grossa, e no paper aparece muito detalhado, você vê que o mapa não é muito diferente desse mapa. Ele está em estado profundo, em coma. E esse continua a apresentar um mapa muito, digamos, pouco vigoroso sobre. A discussão básica é que raio de redes estão sustentando, suportando essa complexidade desse indivíduo que está basicamente em coma. Essas ferramentas não disponíveis anos atrás não permitiriam, então, ou impediriam que pessoas fossem sequer acessadas do ponto de vista da sua cognição, do seu nível de consciência. Essa complexidade certamente indica que nós estamos perdendo desses indivíduos, e embora eles não saiam caminhando por conta dessa percepção dessa rede complexa, se fez com a estimulação do vago também, se mostra um indivíduo que acorda literalmente do estado comatoso, embora ele não acorde no sentido motor, ele não sai correndo, não simplesmente acorda fisiologicamente, ou do ponto de vista de saúde, de fluxo sanguíneo e assim por diante. Esses indivíduos estariam sendo privados de uma comunicação mais complexa e de maior qualidade, porque a gente basicamente imaginava que todos teriam um mapa muito pobre como esse. Esses são um tipo de proposta e de incentivo a pensamento crítico quando se faz ciência. O quanto que não se conhece é simplesmente por falta de criatividade, indagação, de curiosidade, que certamente qualquer cientista tem que ter. Isso tento cultivar no laboratório, particularmente através, sobretudo, da promoção de pensamento filosófico, artístico, além do científico. Eu solicitei a 3 professores conhecidos de vocês, com certeza, que falassem sobre horizontes da neurociência, que é o papo que eu dei para essa Cobrain anos atrás. Aqui o professor Roberto Leite, que a maioria conhece, com certeza. Estou vendo aqui o Gabriel Lessa, pelo menos vem na lista do UFRJ. O Horizonte das Neurociências, escrito por Roberto Leite. Eu pedi para que ele escrevesse o que ele achava. 5 linhas. Inalcançável como horizonte geográfico. Uma eterna viagem em direção à compreensão da mente humana. Fenomenal. Fenomenal. Ou seja, bruta de um desafio para o qual você precisaria muitas vidas, literalmente. Aqui o meu orientador de pós-graduação, nos anos 80, o professor Sabatini, um dos papas aí da
telemática, telemedicina, neurociência computacional. A grande convergência entre tecnologia de informação, inteligência artificial genômica, o novo salto no progresso futuro das neurociências. Uma pessoa que navega nessa área de computação desde os anos 70, fez a sua própria tese. Eu lembro, quando eu cheguei para fazer pós-graduação com ele aqui em Ribeirão, ele já tinha feito um editor de texto antes que qualquer Office, qualquer Windows saísse e promovesse, qualquer Word da vida. Ele já tinha feito o próprio. Então, a pessoa que tem essa convergência é muito legal entre tecnologia e biomedicina, é biomédico. E aqui o Márcio Moraes, que é um ex-aluno do ITA, fez ITA, é professor da UFMG, brilhante, fez doutorado comigo também. Márcio define o futuro da neurociência, que desafio maior do que entender o cérebro, saber de onde vêm nossas angústias, nossas alegrias, nossos medos, nossa criatividade, enfim, quem realmente somos. 3 belíssimas maneiras de pensar sobre o futuro, que certamente vai depender, sobretudo, de convergência, de interação, de multitransdisciplinaridade. Eu adiciono uma questão que é minha, muito minha, mas que gostaria que fosse de todo mundo, essa percepção de planeta. Nós estamos num lugar que é nosso, onde o homem não é o ápice, não é a espécie mais desenvolvida, não é a única que poderá explorar o resto. Eu fiz essa imagem aqui, minha caricatura, aquecimento global, miséria e violência. Esse é o mundo de hoje. Cérebro seco, mente seca, país seco, planeta seco. Bom, você sabe, os atores, os protagonistas dessa história toda que nós estamos acompanhando agora. Uma delas parece resolvida lá no norte, né? Esperemos que essa daqui também possa ser resolvida em breve. Temos que estar ali na rua. Ficou mudo, professor. Senhor Alberto, a gente não está te ouvindo. Só agora. Agora sim. Mas está interrompido desde vários slides atrás? Um pouquinho, o slide anterior do grupo. Do da praça, acho que a gente parou. Estão ouvindo de novo? Estão ouvindo? Isso, estamos ouvindo. Tá. Tudo bem? Esse aqui ouviram? Esse aqui vocês ouviram? Tá. Esse sim. Tá. Na hora que parar o som, me avisa, porque senão eu vou ficar falando em mudo aqui, pelo amor de Deus. Não, só falando que então a gente precisa sair na rua, precisa mostrar quem somos, porque senão a gente não tem como discutir quem elegemos para ser o nosso presidente, governador e assim por diante. E até que nas escolas fazemos isso de rotina, e convido que todos vocês pensem nisso. O nosso laboratório, e eu em particular me nutro, me alimento desse grupo enorme, maravilhoso de pessoas que me acompanharam nesses anos todos. São as escolas se formando, a história anterior que nos alimenta, e a história nossa que alimenta quem chega novo ali. E o nosso programa de pós-graduação na fisiologia, que esse ano celebra 50 anos, já produziu 300 mestres, 300 doutores. Isso é um número gigante pensando na situação do Brasil e não pode ser destruído com essa história toda que está acontecendo ali. Então, pesquisa é fundamental para que a gente possa, então, contagiar esses alunos, contagiar esses jovens, inclusive que não sabem que a universidade pública é deles. E aqui um resumão do que a gente faz no laboratório. Eu vou passar simplesmente rapidamente agora para dar alguns exemplos. A gente celebrou 30 anos em 2018, aqui aparecem alguns conhecidos de vocês, está ali o Podolsky, está aqui a Suelen, a Adriele, enfim, vários outros, eu estou aqui no meio, enfim. E, obviamente, que a gente celebra maravilhosamente essa questão da ciência, sofre quando a gente vê ela ameaçada, mas como seres humanos temos um monte de emoções e, obviamente, junto com isso, cognição, pensamento crítico. Exemplo do que a gente faz no laboratório. Olha, Tom Insel, aquele que eu mencionei da fenotipagem digital, ele já mencionou no artigo, também vou passar essa referência, está sendo gravada a aula, não está? A aula está gravada, Zé?
Sim, está sim, professor. Então tem essa referência aqui da Barônica Sarkatri, do 2007. Modelos animais ou animais modelos? Isso que parece uma só troca de palavras, significa que a gente tem que ter certeza que seu modelo é limitado e ele apresenta uma projeção específica de, por exemplo, um quadro clínico. A cepa que nós desenvolvemos anos atrás chama Wistar audiogenic rat, rato Wistar audiogênico, som gera nesses animais crises, comportamentalmente são crises desse tipo aqui. Deixa eu pegar aqui meu laserzinho que fica melhor. Animal corre, salta, pula, enfim, depois faz crises tônicas crônicas, uma crise tipo de epilepsia com um gatilho sonoro. E aí alguns circuitos da via auditiva, do tronco cerebral, sensoromotores, e dependendo da quantidade de crises, o animal recruta hipocampo, amígdala, etc. Esse é um modelo que a gente usa há muitos anos e ele permite avaliar várias situações. Em 2017, nós publicamos essa revisão de contas, se contam 30 anos dessa cepa, se faz avaliação comportamental detalhada, avaliação eletrofisiológica, avaliação celular e eventualmente molecular. E a gente pode colocar aqui, então, esse animal diante de uma situação de registro de vídeo EEG, como se faz na clínica, e obviamente você pode conseguir associar aos comportamentos desse animal antes da crise, durante o estímulo, durante a crise tônica, durante a clônica, durante a fase pós-crise, comportamentos específicos e EEGs específicos. Então, você começa a correlacionar a atividade comportamental com a atividade motora. Esse tipo de sistema foi desenvolvido no nosso laboratório em 98 pelo Márcio Moraes, aqui num sanduíche que ele fez na cidade de Peoria, em Illinois, como sanduíche. Nesse animal, a gente descobriu com o Eduardo Meoca e vários outros ex-alunos nossos aqui, que esse animal tem um eixo hipotálamo hipofisadrinal hiperativo, o animal é estressado endogenamente e responde exuberantemente diante de injeção de ACTH, com corticosterona, então, em altos níveis. Ele tem alterações cardiovasculares e respiratórias. Isso simula situações que acontecem na clínica, que levam a potencial morte súbita. Esse animal tem alterações dos quimiorreflexos centrais, com diminuição enorme de serotonina no tronco cerebral, no núcleo da Hafer. Isso também simula situações que poderiam levar à morte súbita, entendendo que são alterações cardiovasculares e centrais simultâneas. Outros modelos que a gente estuda no laboratório, simulação elétrica cerebral, por exemplo, da amígdala contínua, chama-se estatus epilépticos, que são horas literalmente de estimulação, e a gente olha para populações neuronais, áreas límbicas, se há lesão, não há lesão, há fenômenos plásticos. E ao mesmo tempo, você olha nesses modelos, marcadores como neurônios, marcadores como gliais, GFAP, para mostrar se esse animal apresenta mudanças anatômicas, citoarquitetônicas específicas. Aqui algumas estruturas como o córtex entorrinal, isso aqui é fluorogênico, uma histoquímica fluorescente para neurodegeneração, particularmente necrose. Ao mesmo tempo que morrem células, há degeneração, você deve ter visto com vários colegas ali nas outras aulas, há também neurogênese, ilustrando, então, uma dupla situação, uma revisão recente na Epilepsy Behavior, do Victor Polagis e ex-alunos nossos, mostrando justamente essa composição dupla antagônica entre morte e nascimento de células nesse cérebro. Isso aqui justamente do Victor, durante um sanduíche no exterior, em Cincinnati, mostrando essas ramificações, esses padrões dendríticos muito claros, e aqui em animais com nocaute do gene para PTEN, a cascata do mTOR, mostrando que é possível, não apenas com lesões devidas a status, 1, 2, 3 horas de crise, mas eventualmente apenas com essa mutação ter alterações nesses substratos dendríticos hipocampais. E a gente pode fazer isso no sistema computacional, né? O ciência computacional simula através da reedição dessas redes e faz nesses, agora, modelos computacionais de neurônios, testes para verificar a excitabilidade desses sistemas. Aqui a associação com o professor Roque, da física, aqui em Ribeirão Preto, o Julian, como pós-doc, Julian Terrada, fazendo então, esses testes experimentais. Eu vou passar rápido aqui. Aqui é em colaboração com o pessoal da Universidade de Georgetown, nós fizemos a avaliação da anatomia fina por ressonância de alta resolução em animais audiogênicos da nossa cepa em Ribeirão e da cepa deles lá nos Estados Unidos, nos Geppers. Então, Geppers e Wars, uma conexão binacional que nos permitiu, então, entender que é possível, nessas duas cepas em lugares distantes, reproduzir fenômenos parecidos e alguns muito diferentes.
Se, além das epilepsias, a gente estuda os fenômenos chamados comorbidades, pode ser depressão, que uma criança se autodesenhando, sendo epilepsia, uma criança com epilepsia que, no arame farpado, que às vezes falograma, mergulhando nessa água, o terror e a ansiedade que tem essas crianças. E aí, um dos papas dessa interação, que é André Scanner, da Universidade de Miami, mostrando como esse processo de depressão e epilepsia é bidirecional. Você é uma pessoa com depressão, pode chegar a ter epilepsia futuramente, tem a ver com hiperatividade escutal-impulso adrenal e outras alterações. E o indivíduo com epilepsia, em geral, desenvolve ansiedade no mínimo e, eventualmente, depressão também. Relação bidirecional, se olha no laboratório, mecanismos, e certamente tem implicações clínicas muito claras. E aí o pessoal que estuda, então, depressão, mostra que as redes que a gente procura e encontrou já na epilepsia não são diferentes ou se sobrepõem às redes que aparecem, então, no indivíduo com epilepsia. Então, você vê aqui regiões que, de alguma maneira, explicariam, na situação normal, cognição, as famosas memórias normais. No indivíduo com a depressão, você tem aquela memória autobiográfica que se repete continuamente, a pessoa não se livra, particularmente se associar com traumas. Como dissociar esse tipo de circuito de rede do indivíduo com depressão da rede das epilepsias? Eu acho que é missão praticamente impossível. E aí o desafio, eu discuto sempre com o Guilherme Podolsky, quando você decide fazer uma cirurgia, decide que tem epilepsia, como que fica o circuito subjacente, correlato, associado, causal ou consequência de depressão? Como você separa esses dois circuitos? Não tem como separar eventualmente. E, obviamente, que então aqui vem uma série de técnicas que se usam no laboratório, eventualmente, oscilações de alta frequência, que são detecções dessas assinaturas, as gama altas, enfim, e o que significa isso para a detecção de focos ou redes epileptogênicas. Isso, basicamente, são consequências desses desenvolvimentos para a clínica, o famoso eletroencefalograma profundo, aqui, o SEEG. E, obviamente, que a questão da predição passa a ser importantíssima. Consigo predizer crises horas, minutos antes de acontecer? E, obviamente, que isso significa você ter esses marcadores de vários tipos e muita computação para fazer essas predições. Em 2008, fizemos esse simpósio para falar de complexidade nas epilepsias, de desafios, inclusive associados à questão das artes. Isso nos permitiu, mais recentemente, escrever essa revisão sobre desafios de complexidade que precisam de soluções complexas também. Mais recentemente, em 2013, um outro simpósio mostrando esses vários níveis de complexidade, quer dizer, níveis comportamentais, níveis eletrofisiológicos, níveis de ressonância e imagem, e todos eles postos numa única caixa, certamente sem ferramentas computacionais, missão impossível. Isso me levou a sugerir para o Congresso Mundial de Epilepsia em 2017 um simpósio de neurobiologia da Liga Mundial de Epilepsia, que chamava justamente aqui complexidade de emergência e circuitos epileptogênicos. De fato, o simpósio é entendendo a complexidade das redes das epilepsias e as suas comorbidades. Isso não é trivial. Há ferramentas, por exemplo, essa do Olaf Sporns, e obviamente que os biomarcadores que estão sendo detectados pelo mundo afora aí, ora em soro, em tecido, ora eletrofisiologicamente com imagem funcional. E aqui, a cinética dessas multiplicidades de biomarcadores, demonstrando horas depois de uma injúria, semanas, meses e eventualmente anos. Para finalizar, só queria comentar que muita dessa informação fica no nosso laboratório, nos nossos laboratórios, decorrente de TCCs, de mestrado e doutorados, e muita dessa informação se perde porque ela fica apenas presa naquele contexto extremamente importante da tese, da dissertação, mas ela não vira um assunto público. E aqui queria colocar 3 exemplos que eu acho fenomenais e eu homenageio aqui os autores desses artigos, que são revisões do nosso laboratório. Esse aqui, que é de 2019, a Comprehensive Overview, uma revisão assim, extensa sobre a neurobiologia do estresse. A Lívia, doutorando no laboratório, o Matheus, ex-aluno também doutorando, o professor João Leite, agora postdoc. Daqui, esse que está reticência poliana, que já também doutorando no nosso laboratório para neurociência, e o meu doutorando hoje, professor em Goiatuba, professor universitário. Essa revisão tem dado muito do que falar, muito citada, inclusive em esferas, em situações completamente distantes. Academia e outras que são basicamente... Aqui está meu relógio dizendo que eu falo 40 minutos já, então...
É fenomenal. Inclusive, em revistas, qualidade de vida em revistas não acadêmicas, simplesmente comunidades específicas, redes sociais, ou seja, o impacto disso e a solução via ciência de questões que são do nosso universo contemporâneo. Mais recentemente, publicamos essa revisão com o William como primeiro autor, também doutorando, acaba de chegar de Georgetown, de um sanduíche, Raquel, que é ex-aluna do professor João Leite também, pós-doc, agora Rui, pós-doc da professora Nilza, aqui é o professor João Leite e comigo. Isso aqui está na Neuroscience Biobehavioral Reviews, a outra está na Frontiers. Efeitos antimultiféricos do canabidiol em modo experimental de epilepsia, do comportamento e dos mecanismos da clínica. Aqui vendo, inclusive, o número de papers sobre canabidiol ao longo dos anos. Veja aqui o monstruoso aumento nos últimos anos, CBD, canabinoides, etc., maconha medicinal, cannabis medicinal. E aqui os mecanismos complexos ainda não entendidos. É uma revisão excepcional, certamente que o resgate dessa informação ficaria presa ali, a gente está colocando à exposição. E aqui uma que está a caminho, o Suelen que está me escutando ali, submetida a Neuroscience Biobehavioral Reviews, o caminho científico em direção no sentido da doença, entendimento da doença de Alzheimer, e aqui uma proposta muito interessante, resistência à insulina, como um link entre as hipóteses do momento. Estamos negociando ali a revisão desse material, mas temos certeza que vai ser uma outra publicação de enorme impacto aí para essa área da pesquisa em neurociências. O nosso laboratório descobriu anos atrás, com um grupo da farmácia, da eletrofisiologia, da bioquímica, uma toxina na carambola chamada caramboxina. E aqui o PEP foi publicar a maior revista de química do mundo, recebeu comentário na revista Science, como escolha do editor. E aqui, a bibliografia que eu recomendaria para todos vocês, que basicamente vocês conhecem para a neurociência, Candel, com certeza, Purvis, aqui esses livros sobre epilepsia, Engel e Pedro, Engel, um dos papas da epilepsia. Esses modelos de epilepsia, dois modelos diferentes, Baraban, né, de São Francisco, e aqui o pessoal, Pitcairn, Moshe, Schwarzkopf, são livros, compêndios contemporâneos sobre esse sistema das epilepsias, e certamente as nossas referências estão à disposição. Esse ano, embora a gente tivesse tido problemas com a Semana do Cérebro, eu propus conhecer logo Mulheres em Neurociência como tema, continua sendo, assim, o lema, e não é apenas para a semana, é para o ano, para a vida e tudo mais, e com isso homenageio as mulheres que fazem ciência, homenageio as pessoas que, nesse estágio atual da humanidade, do Brasil, das nossas universidades, particularmente as públicas, estão sofrendo e precisamos, então, de muita ação, sobretudo na cidadania, nas comunidades, através da ciência, através das artes. Essa nossa expressão de medo, certamente, pelo que está acontecendo, certamente parte da nossa realidade. Essa nossa meia face amputada pela máscara significa modificação comportamental, modificação emocional, que em muitos casos traz problemas tipo psiquiátricos. Temos que ter muita resiliência para isso. Então, essa face na metade amputada pela máscara certamente amputa nossos sinais emocionais. Eu agradeço aí a FAPESP, CNPq, CAPES, para os que devo a nossa vida como professor, como pesquisador, e para que peço que vocês avaliem, celebrem e briguem para que elas continuem existindo, senão nós simplesmente não teremos condições de fazer o que estamos fazendo. É um rápido passeio pelo que o nosso laboratório faz, e mais do que isso, por um pensamento crítico que tem sido desenvolvido ao longo de praticamente 30, 40 anos, com auxílio de brilhantes alunos, excepcionais alunos, que indagam o tempo inteiro, que são criativos, que são curiosos e certamente serão o futuro da nossa nação. Gente, era isso, e eu estou aberto para perguntas. Deixa eu tirar daqui a apresentação. Alô? Professor Norberto, muito obrigado. Oi. Essa palestra sua, uma jornada pelas artes e neurociências, né? Eu acho fantástico. Obrigado. Pessoal, obrigado. se vocês quiserem fazer perguntas, se quiserem o microfone, fiquem à vontade. Olá, professor Norberto. Oi, tudo bem? Tudo, Gabriel. Adorei a palestra. Vou até ligar a câmera aqui. Tem que autorizar. Tem, adorei a palestra. Eu acho que tem super a ver essa questão de
arte, né, educação e neurociência. Pelo menos aqui na UFRJ, a gente tenta fazer isso em alguns projetos que a gente tem. Eu faço parte da Liga de Neurociências aqui, e a gente se deparou com a Semana do Cérebro, né? A gente teve que interromper esse ano por conta da pandemia. Mas a proposta é sempre motivadora a gente atrair mais pessoas a olhar neurociências, né, com outros olhares e multi-olhares. Eu acho que isso é bastante interessante. Eu tive aí em Ribeirão Preto esse ano, no início do ano, aí eu até peguei uma fotinha aqui. Eu peguei uma fotinha aqui, eu lá na exposição. Ah, que legal. Que legal. Esse Banco Santander. Então, uma pena que a gente não se encontrou, mas a gente terminou falando um pouco aí via Facebook e tudo mais. Mas eu agradeço pelos comentários, Gabriel. Acho que essa é a nossa tábua de salvação, essa mistura de pensamento crítico, pensamento solidário, empático. As artes trazem essa vitalidade, essa questão da busca por explicações interiores, sabe? A valorização da pluralidade cultural. Quer dizer, as artes não são uma linha reta, não uma multilinha, são multiversos, né? E a ciência não tem por que disputar isso, não tem por que haver disputa entre ciência e arte, tem que ter uma convergência, né? Tem que fazer isso mais. Eu admiro aqueles projetos, tipo assim, Arte na Maré, lá no Rio. Putz, excepcional, lá do pessoal lá do Stephen, né, e companhia. Então, estamos nessa, sim. Vocês são bem-vindos a fazer isso o tempo inteiro conosco. Eu acabo de ser nomeado, junto com mais 4 colegas, uma da UFRJ, como membro da Comissão de Divulgação Científica da SBFIS. Então, a gente vai fazer uma série de projetos, vídeos, enfim, uma série de atividades para congregar e fazer, de fato, uma rede, porque é muito individual. Então, o grupo tal fica ali fechado, aí nós somos os que fazemos. Bom, não adianta, o país tem 210 milhões de habitantes, então precisa muito mais. Serra Pilheira, Fundação Lema, Fundação, sei lá das quantas. Bom, é muito bom, mas quantos milhões precisam? Quantos milhões não têm acesso a nada? Quer dizer, o nosso aluno de iniciação científica, que vem do pré-iniciação, que vem da escola pública aqui em Ribeirão, ele acha que tem que pagar para entrar na USP. Não para estudar, não, para entrar no campus. Então, quer dizer, a dissociação é gigante. A dissociação é gigante. Então, tem que quebrar isso. Então, a gente tem que sair na rua mesmo, tem que ir nas escolas, a gente tem que trazer eles. Nesse projeto que vocês viram a foto ali, o melhor de tudo não vai ter ido lá dar aula para eles convencê-los, incentivar, encantar, como se fala, né? Não, foi aquele dia que a gente trouxe eles para a USP e a gente comprou aquele pão de metro e eles ficavam conosco no laboratório. Nossa, professor, não sei o quê, estou na USP, olha o laboratório, olha o ratinho. Ou seja, esse encantamento, ele não pode se perder. Ele não pode se perder. É porque essas pessoas são o presente e o futuro. E aí o meu problema é esse. Então, quantos dos meus colegas professores, inclusive da clínica, agora que estamos falando aqui na neurologia, neurociência, foram na praça comigo nesses 9 anos de Semana do Cérebro que a gente tem? Olha, eu acho que teve 2 porque levaram um filho. Mas como professora para contar as suas histórias, praticamente nenhum. Praticamente nenhum. Então, há um caminho gigante para ser percorrido ainda. Mas o espírito é esse. Eu queria fazer uma pergunta, né? No caso, eu elogiei, mas a pergunta é, no caso, a gente tinha todas essas atividades presenciais, né? A gente tinha Semana do Cérebro aí, semanas acadêmicas dos cursos, e agora esse ambiente pandêmico. Você acredita que a gente tem que mudar alguma coisa? Assim, a universidade ela precisa sair, né, com os projetos de extensão. Sim. Mas existe algum meio, a gente tem que se adaptar, o senhor já está trilhando esses caminhos aí da virtualização de alguns pontos nesse período pandêmico? Deixa eu falar, por exemplo, eu tive que dar aula em março, maio, até julho, dei aula na graduação e na pós-graduação remota. Primeira coisa, eu eliminei a prova. O que nós fizemos? Vídeos e textos. Então, tinha 3 blocos de temas, então nós fizemos, os alunos fizeram, eu dei direito a fazer trios, duplas ou individualmente. 100 alunos da medicina segundo ano, viraram 40 grupos. 40 vezes 3 temas, 120 vídeos. Bom, eles tinham que apresentar todos os vídeos.
2 minutos cada vídeo e 2 páginas de texto associado com o vídeo. Mas a provocação era, você está na sua casa, tem a sua avó que está ficando surda, tem o sobrinho que acabou de nascer, você que tocar piano e nem sabia que tocava piano, enfim. Olha para os carros que fazem menos um barulho ou tem menos gente, enfim, pedestre. Ou seja, olhem se é audição o tema da aula, ou se é sistemas motores, ou se é cognição, memória. Olhem esse laboratório como um teatro da vida. Olha o seu corpo, talvez você não olha, sai correndo para a escola, está namorando, mas a vida per se, introspectiva, não existe. Cara, saíram vídeos excepcionais. Esses vídeos nós estamos revisando agora, virará um e-book, porque depois repetir isso com pós-graduação, 30 alunos, todos distribuídos pelo país inteiro, vão publicar isso com 130 vídeos, 130 textos dessa temática de neurociências. Mas no meio do caminho, o que eu fiz? Chamei uma ex-postdoc nossa, ela é postdoc hoje, foi ex-aluna da saúde mental, e estamos tentando aplicar umas enquetes sobre depressão, ansiedade, tal, os mesmos alunos. Eu consegui 94 já, são 130. Se a gente chegar para 100, tá bom. Quase 75% de adesão. Isso a gente vai publicar como um material de pesquisa sobre saúde mental na pandemia. Ou seja, isso foi feito absolutamente não presencial. Então, dali me surgiu a ideia, a gente pode fazer muito mais disso, mesas redondas. Fiz agora na SBFIS e na SBNEC, não sei se você participou da SBNEC, bom, comportamento e o mundo, uma visão multiétnica. 2 ex-alunos, um aluno meu, aliás, negro, que faz doutorado para trabalhar com neurofilosofia, outro ex-aluno negro, e cada um com as suas histórias, inclusive, me permita, de negritude sofrida e com as perebas que aconteceram com eles, que simplesmente não dá para acreditar. Os dois, uma resiliência gigantesca, um exemplo de vida. Isso tem que ser posto à luz das pessoas para que elas vejam. Consegui um rapaz que é índio, que trabalha também ali perto da região de São Paulo, para também fazer a sua exposição. E eu falei como imigrante latino que está no Brasil e que tem uma visão de mundo ampla, assim, assado. Simplesmente excepcional. E fizemos outra sobre arte, ciência, educação na SBFIS. Ou seja, tudo isso pode ser repetido e ampliado o tempo inteiro. Então, não precisamos, se você quiser chegar a esse extremo, da parte presencial, em alguns casos. Obviamente, a parte presencial pode ser conjuminada, juntada, associada na parte virtual. Então, acho que há um monte de caminhos para continuar nessa linha ali. A gente vai conversar depois com calma sobre ideias e conjugar esforços. Claro, com certeza. Eu vou deixar os outros colegas perguntarem, porque senão a gente vai bater. Tá... Me dá só um segundinho. Legal, só um... Vai lá, Matheus, a bola é sua aí. Passa aí a bola para você. Alô? Oi, Matheus? Oi, Norberto. Oi, tudo bem? Assim, vocês tocaram no assunto, né? Eu queria também tocar no assunto sobre divulgação científica, né? Ok. Eu estou lendo o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Você está onde? Oi? Você é da onde? Você está onde? Eu sou de Brasília, estudante de Ok. fisioterapia, ainda sou graduando. Ótimo. E, assim, eu estou lendo um livro chamado Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Aham. E eu gostei muito dele, que ele fala sobre o pensamento crítico científico, né? Ele fala muito Sim. sobre o papel do professor para fazer isso no aluno, né? E atualmente a gente vê, no Brasil principalmente, uma falta de um pensamento crítico científico da população em geral. Aham. E também dos profissionais, né? Dos profissionais Sim. de saúde, né? E assim, um dia eu escutei uma coisa sobre que a diferença entre pesquisador e cientista. Aham. E, assim, pesquisador, aquele que desenvolve a pesquisa, e cientista, aquele que tem um raciocínio crítico, né? Aham. E, levando isso em consideração, eu me considero um cientista, né? Ou desenvolvendo para ser um cientista.
E eu queria saber, assim, além do trabalho do pesquisador, qual é o papel dos profissionais que não são pesquisadores para o desenvolvimento do pensamento crítico da população, sabe? Como é que você enxerga isso? Se for muito tempo, muito complexo, assim... Não, é complexo, mas talvez o que eu disse ao longo da minha palestra responde o que você me pergunta. Eu acho que deveria ser feito mais como eu estou propondo que se faça, mas se faz muito pouco. Se você não tem esse nexo com a sociedade, e aí me permita, eu sempre faço um comentário, vamos lá para falar para a sociedade, como se a universidade não fizesse parte da sociedade, entendeu? Então, há um problema sério ali. Eu devo sair da universidade como se fosse um casulo, como se fosse um castelo encantado, e agora vou e falo para a sociedade, como se eu não fosse parte dela. Então, acho que eu começo por ali. Eu tenho que quebrar essa história. A universidade, ela tem um exemplo de cidade, um campus, por exemplo. Ele é um exemplo, inclusive, das contradições da cidade. A questão econômica, a diversidade, os problemas de, sei lá, as hierarquias, autoritarismo, aquilo, a competição, enfim. Agora, o professor universitário que tem o famoso tripé, docência, pesquisa e extensão, pelo menos na USP, e aqui a maioria dos que somos, digamos, de alguma maneira produtivos, no bom sentido, temos que ter esse tipo de tripé na mão. Ou seja, você tem que se comunicar com as pessoas, você tem que dar aula para a graduação em geral, muito mais do que para a pós-graduação, e fazer pesquisa. Agora, dificuldades para tudo isso? Várias. Se você não tem preparo, formação, e para isso você faz graduação, pós-graduação, se especializa, aí você tem uma área específica do saber que você lida com ela, então você vira um docente. Você poderá ser mais didático ou menos didático que um que o outro, tudo bem, você tem, claro que você tem que ser um mediador do conhecimento, um transformador de indivíduo no sentido de auxiliá-lo a entender e que o conhecimento é mutável, que o conhecimento é volátil, que independente que ele tenha que decorar algumas coisas, porque tem, a anatomia não adianta, você tem que decorar alguma coisa. Agora, que você faça um exercício da reflexão o tempo inteiro, exercício crítico, entendi o fenômeno, entendi o conceito, que eu tenho que ler, independente do que o professor me passe, que tem um monte de literatura disponível que eu tenho que sair atrás dela também. Agora, junto com isso, pesquisa. Eu não vejo como um professor seja um bom professor se ele não faz pesquisa. Dificuldade para pesquisa? Aí vem a estrutura, aí vem as bolsas, aí vem as verbas, aí vem as prioridades do país. E a parte de extensão, que é a comunicação com a sociedade. Nós somos sociedade, então temos que conversar. O ensino fundamental, o médico, as escolas, a indústria. Quer dizer, quem banca nós, quem somos nós para essa cidade, Ribeirão Preto, Brasília, Porto Alegre, Belém? E qual é o nexo entre esses vários componentes desse sistema? Nossa senso de comunidade, né? Exatamente. Então, isso é uma questão bem mais complexa. E aí, então, que ação você tem na comunidade? Você foi dar um dia uma palestra numa escola gratuitamente, porque você achou que podia dar, e você conversou com os professores e eles acharam atrativo? Tem escola que, dependendo do que for, vão achar que não precisa, porque vai incomodar o currículo, não tem tempo e assim por diante. Nas escolas que eu fui com muito respeito para propor um projeto conjunto que não fizesse qualquer tipo de intervenção com o currículo que eles já têm por obrigação de seguir, mas que se mostrasse como um atrativo, no sentido que a universidade que eles não conheciam está sendo mostrada para eles e que é deles. Então, é uma construção que leva muito mais tempo. Essa é uma discussão também mais longa ali, mas certamente ela é muito importante, porque, afinal, eu acho que a mensagem minha é muito nessa linha. E, claro, você não vai conseguir fazer tudo sozinho, então você tem que se juntar, de preferência a grupos, né, colaboradores nas várias instâncias ali, tanto na parte didática quanto na parte de pesquisa de ciência e na parte de divulgação. O que eu vejo muita dificuldade também é no entendimento, né? Quando a gente leva essa informação para a sociedade, é difícil transpor uma linguagem que também se entenda, entende? Por isso tem que conversar muito com o professor, com famílias, qual que é o nível das pessoas, qual que é a parte básica deles, alimentação,
violência, dependendo do lugar, se uma favela, se uma periferia, se uma questão central da cidade, se uma região dominada por tráfico, se uma região mais industrial, sabe? Cada uma dessas circunstâncias vai ser determinante do impacto que você for falar ou dizer lá. Não adianta chegar lá esnobando, eu sou professor da universidade. Não. Você é mais alguém humano que tem interesse em auxiliar. E não é dar esmola também, não. Isso está cheio. Oferta de tudo quanto é tipo, de vários grupos, de todas as índoles, né? Sempre oferecendo algum tipo de coisa. Na prática, retiram desses indivíduos muita informação, nunca voltam lá para prestar contas, né? E que é uma das grandes barreiras para esse tipo de interação. Então, as pessoas já se cansam disso. Seja religião, seja político, seja o que for, o cara vai lá apenas quando ele precisa para promover sua campanha, o seu projeto, o que seja, mas não presta contas para essas pessoas. Então, as pessoas estão cansadas disso. Porque a maioria faz isso com eles. Então, fazer uma cooperação, colaboração genuína significa se colocar no lugar deles, ter empatia mesmo, emocional e cognitiva. Estar no lugar deles mesmo. Isso não é simples. E aí, fazendo neurociência, estudo do comportamento de maneira geral, eu acho que nós temos literalmente o queijo e a faca na mão. A gente pode fazer isso. Mas eu me sinto assim, absolutamente impossibilitado de fazê-lo sozinho. Isso significa fazer sempre em grupos. É isso aí, Matheus. Obrigado, Matheus. Prazer. Alguém mais tem algum comentário? Sim. A Ana Paula está pedindo Sim. o seu e-mail. Se você puder enviar para ela. O e-mail? É. Sim. ngcairas@usp.br. Boa noite, professor. Oi, boa noite, tudo bom? Fala, Fernanda. Tudo bem, e você? Tudo bem. Já que a gente entrou nessa discussão, uma das coisas que me apaixonar pela neurociência foi justamente a interdisciplinaridade. Então, essa discussão que pode sair só do âmbito de uma área e ir para várias outras. Uhum. Como você está envolvido também na questão da divulgação científica, de espalhar o tema, de trazer para a comunidade essas questões? Tem. Então, sobre o que você pensa, como a gente ainda pode quebrar certas barreiras que a gente tem para além de projetos de extensão. Então, por exemplo, alguns programas de pós-graduação que só aceitam estudantes de determinada área, ou então as clínicas escolas. As clínicas escolas são outro meio da gente se aproximar, né, o acadêmico à comunidade. Mas que barreiras você acha que a gente ainda tem e como que a gente pode quebrá-las? Olha, por incrível que pareça, eu acho que a maior barreira é a própria universidade, porque ela ficou muito estratificada, ela ficou muito... Ela é menos plural do que a gente gostaria que ela fosse. Digamos, ela é muito elitizada. Você concorda? Então, por que eu tenho dificuldade em carregar os meus colegas para a praça, para as escolas? A maioria está produzindo papers. Está publicando, está escrevendo, está fazendo experimentos. Quer dizer, então, achar que você vai perder tempo fazendo isso, em lugar de fazer o que é premiado para... se nós somos premiados na CAPES, CNPq, na FAPESP, por publicar, alunos nossos de graduação concorrem para bolsas no país e no exterior com um currículo que, se não tiver o mínimo de publicações, o mínimo de estágio no exterior, não tem condições de terem sucesso na solicitação e aprovação de bolsas. Então, de alguma maneira, se cria já um filtro. Então, passa a ser demagógico essa história de temos que fazer divulgação quando ela não é premiada. Eu tive experiência com alunos meus, anos atrás, que quiseram fazer um projeto de pós-doc, tipo PNPD, Programa Nacional de Pós-Graduação, em divulgação. Ao comparar com colegas que faziam projetos de fisiologia convencional, o meu foi dito como, peraí, isso não é prioridade para nós. Então, enquanto a divulgação e, portanto, o conhecimento para a comunidade não ser visto como prioritário, continuaremos formando esses PhDs sem o PH da filosofia, da história das artes.
Agora, como fazer isso de maneira conjugada para que a pessoa possa ter essa formação mista é parte do desenho que tem que mudar, do paradigma que tem que mudar. E quebrando, então, um pouco, na universidade, você pode ter acesso agora às comunidades, às escolas, de novo, com maior respeito quando você visita elas e não para fazer promessas demagógicas de soluções mágicas. São humanos igual a você, a cada um de nós. Quem teve oportunidade, aproveitou, beleza. Quem não tem sequer oportunidade. Eu acho que a Tabata Amaral outro dia foi entrevistar e alguém perguntava para ela essa história de o que ela tinha feito, por quê, assim por diante. Independente de partidos e outras coisas. E ela falava, olha, antes de qualquer coisa, eu falava que 50% dos meus colegas no ensino fundamental não tinha sonho nenhum. Então a gente acha que todo mundo tem sonhos, a gente acha que é tranquilo ter sonho. Não, tem pessoas que não conseguem ter sonho, porque nunca lhes foi oferecida a possibilidade de pensar em futuro. Anos atrás, Rio de Janeiro, uma criança de 7 anos foi entrevistada por um jornalista na rua. Aqueles entrevistadores entrou numa comunidade. Qual é a sua maior preocupação para a criança de 7 anos? A menina falou assim, ficar desempregado. 7 anos. A maior preocupação era ficar desempregada. Não faz sentido. Tem explicação? Sim, mas não faz sentido. Então, há vários desafios ali a serem superados. Agora, parte da história depende de cada um de nós. Se a gente compra essa ideia, eu comprei há muitos anos, da empatia, da solidariedade, da generosidade, de eu tive a oportunidade, eu vou oferecer ela para outras pessoas. Eu acho que isso multiplicado por milhares faz diferença. Faz diferença. Semana do Cérebro nós fazemos há 9 anos. Mas a gente ainda não constituiu uma rede de ações que a gente possa se complementar, se somar. Continuar cada um fazendo o seu pedaço no seu lugar. E, eventualmente, se sentindo satisfeito com o que faz como indivíduo. Aí o impacto global maior é reduzido. Tudo bem? Eu concordo plenamente com tudo que o senhor colocou. Eu vim de uma formação muito social, eu estou na psicologia, e aí a gente tem muito forte aqui na UFMS a psicologia social, psicologia sociohistórica. Então, a parte biológica estava pesando aqui para mim agora, né, durante o curso, mas eu vejo muito da parte, por exemplo, das políticas públicas que a gente estudou, dos locais que a gente visitou, porque a gente também saiu bastante do âmbito acadêmico para andar por nossa cidade, aqui no estágio básico, a gente fez várias visitas, e a gente vê, assim, um certo desamparo, porque, por exemplo, a gente fez até um projeto na escola, e com orientação profissional, num bairro bem pobre, e depois a gente fez durante umas 4 semanas, se eu não me engano, e fomos embora. Então, pela nossa impossibilidade de continuar acompanhando, a gente vê também que às vezes alguns projetos eles acabam mais atrapalhando do que auxiliando, por não ter continuidade, sabe? Ok, tudo bem. Muito das suas colocações. Obrigada. Tá joia, Fernanda. E aí, Zé? Muito bom, gente. A discussão foi... Sempre né? Uma discussão bastante interessante. Professor, pelo avançar da hora, acho que a gente já poderia encerrar por aqui. Agradeço muito sua colaboração, sua disponibilidade, né, de apresentar essa palestra para os alunos, que é sempre muito instigante. Muito obrigado mesmo. Não, obrigado a você pelo convite, novamente. Pode falar. Só deixar um recado. Pessoal, lembra que amanhã a palestra começa às 7 horas, tá? Às 7 horas. Amanhã nós temos uma atividade da fisiologia, que é a Roda Vida. São umas mesas redondas, tipo Roda Viva da cultura, com fisiologista. A Vambete vai fazer isso a partir das 5 e termina lá pelas 7. Então, eu não tenho certeza que consiga assistir, mas já divulguei, se caso for, com certeza estarei. Muito legal. Mas, muito legal. Eu agradeço todos, agradeço que estão vendo a Sueli aqui no Zap, pelo convite, você, Zé, todo mundo aí do curso, a menina que se inscreveu, e certamente estaremos em contato, o meu e-mail já foi posto ali, podemos fazer muita arte, no bom sentido, para destruir essa terrível pandemia, sobretudo da ignorância,
Quer dizer, a viral é um negócio aí da biologia da evolução que a gente vai tentar dar, enfim, pé com vacina, com ciência e tudo mais. Agora, a outra, essa coisa idiotizante, da coisa absolutamente impossível de se acreditar que exista, mas está existindo, a gente vai ter que ter muita criatividade, muita resiliência aí. E eu estou à disposição para brigar com vocês. Um abração, boa noite e também fiquem bem, se cuidem e qualquer coisa estou à disposição, ok? Ok, tchau, tchau. Obrigado, gente. professor. Um abraço, falou. Boa noite, pessoal. Até mais, tchau, tchau.